Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. A nossa aula de hoje vai falar sobre fração de uma dízima periódica. Eu sou a professora Fabiane Farias, então vamos acompanhar a aula aí na sua tela. Bom, vamos retomar um pouquinho aí sobre a aula anterior, né? Na aula anterior nós vimos que quando uma fração é equivalente a uma dízima periódica, dizemos que a fração é a geratriz dessa dízima. Nós vimos também os seguintes exemplos, né? Vimos aí a fração 7/3, né? Que seria a geratriz da dízima 2,333. Vimos também a fração menos 11 nonos, né? Que seria a geratriz aí da dízima menos 1,222, certo? Bom, agora vamos analisar o problema a seguir. Observe aí que diz o seguinte: eu sei que 0,4 é igual a 4 décimos, 0,44 é igual a 44 centésimos, 0,444 é igual a 444 milésimos, né? E etc. Mas como transformar a dízima 0,444 em fração? Como eu faço isso? Bom, então vamos transformar agora uma dízima periódica em fração. Perceba que a dízima 0,444 tem período igual a 4, certo? Para determinar a sua fração geratriz, nós vamos representar a dízima periódica por x. Então, essa seria aí a nossa equação de número 1. Como o período é 4, só tem uma casa aí envolvida, certo? Então, nós vamos multiplicar ambos os membros da equação 1 por 10, para que a vírgula se desloque uma casa decimal para a direita. Então, ficará, a nossa equação ela ficará com o seguinte formato, né? Já que multiplicamos toda ela por 10, temos 10x igual a 4,444. Muito bem, agora nós vamos subtrair membro a membro a equação 1 da equação 2, né? Então, faremos 10x igual a 4,444 menos x igual a 0,444. Fazendo 10 menos x primeiramente e, em seguida, vamos fazer 4,444 menos 0,444. Então, nós teremos aí como resultado a equação de número 3, né? Observe que 10x menos x é igual a 9x, e 4,444 menos 0,444, né? Teremos, então, aí como resultado apenas o número 4, né? O número inteiro. Então, perceba que 9x igual a 4 nos trará uma fração igual a 4 nonos, né? Aí para o valor de x, já que esse 9 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Muito bem, então nós concluímos, né, que o número 0,444, né, aí que seria uma dízima periódica, é igual à fração 4 nonos, né, que representa a sua geratriz. Muito bem. Então vamos praticar um pouquinho. Vamos identificar o período dos números decimais periódicos a seguir. O período é aquele número que se repete, né, aí após a vírgula. Então, observe aí que nessa dízima, o nosso período é o número 342. Já na letra B, quem seria o número que se repete aí, né? O período, então, seria o número 7. E na letra C, o nosso período seria o número 89. Muito bem. Então, vamos falar de dízima com período de duas casas ou mais, né? Então, nós vamos obter aí a fração geratriz da dízima 5,121212. Então, primeiro, nós vamos representar essa dízima por x, né? Vamos chamá-la aí de x. Então, nós vamos ter x igual a 5,121212. Essa será a nossa primeira equação. O período aí, percebemos que é 12, né? E como esse período tem duas casas, então nós vamos multiplicar ambos os membros da equação 1, né? Por 100. De modo que essa vírgula se desloque duas casas decimais para a direita e o 12 fique à esquerda da vírgula. Então, observe aí que, já que nós multiplicamos toda a equação por 100, obtivemos 100x igual a 512,121212. Agora, nós vamos subtrair membro a membro a equação 1 da equação 2. Então, perceba que fazendo 100 menos x, nós temos 99x, né?
E subtraindo o segundo membro aí, nós temos então o resultado, né, de 507, já que fizemos aí 512,1212 menos 5,121212, certo? Então, perceba que o 99 que está multiplicando x, ele passa para o outro lado, realizando o processo de divisão. Então, nós temos a fração 507 sobre 99, né? Simplificando essa fração, obtivemos a sua forma reduzida aí, que seria a fração 169 sobre 33. Essa será, então, a nossa fração geratriz do número aí apresentado, né? Inicialmente, que é a dízima periódica, 5,121212, ok? Bom, agora nós vamos escrever o número 1,27888 na sua forma fracionária, né? Nós vamos entender aí como separar a parte não periódica de uma dízima. Então, fazemos, né, x igual ao número apresentado, né? Muito bem, nesse caso, o decimal ele apresenta uma parte que é não periódica, perceberam? Temos aí uma parte que não se repete aí após a vírgula, né? Então, a parte não periódica seria o número 27, a parte periódica seria aí essa sequência de números 8, né? Então, o primeiro passo é transformar a parte não periódica em parte inteira, ou seja, devemos deslocar a nossa vírgula 2 casas para a direita, né? Então, nós vamos multiplicar ambos os membros dessa equação aí apresentada no início, né, por 100. Então, multiplicando toda a nossa equação por 100, nós vamos obter 100x igual a 127,8888, certo? Agora, à direita da vírgula existem apenas os períodos, certo? Então, procedemos então como nos exemplos anteriores. Então, primeiramente, multiplicamos a equação 2 aí apresentada membro a membro por 10. Então, vamos obter 1000x igual a 1278,8888. Muito bem, agora nós faremos a diferença, né, entre a equação 3 e a equação 2. Então, subtraindo, né, equação 3 menos equação 2, teremos 900x igual a 1151. Então, quer dizer que o nosso x vai ser igual a 1151 dividido para 900. Então, teremos aí, né, a fração geratriz da dízima periódica apresentada inicialmente. Vamos, então, analisar a situação a seguir. Observe aí, e se a dízima for negativa, o que acontece? Bom, para escrevermos, por exemplo, né, menos 1,278888 na forma fracionária, começamos determinando a geratriz dessa fração, que vimos já no exemplo anterior aí, que é igual a 1151 dividido por 900. Então, em seguida, acrescentamos o sinal aí de negativo. Então, vai ficar menos 1,27888 igual a menos 1151 dividido para 900. Muito bem. Então, perceba que na nossa aula de hoje, né, nós estudamos sobre as frações geratrizes das dízimas periódicas, né? Aprendemos aí como encontrar essa fração geratriz, né? Em cada caso apresentado aí, nós entendemos como fazer, né? Como realizar o procedimento aí para encontrar, então, a fração geratriz, né? Que é a fração que gera essa dízima periódica. Se você quer assistir essa aula novamente, acesse a nossa plataforma Eduque, né? Lá você vai encontrar essa aula e muitas outras aulas, né, aqui do nosso canal. Mas também não deixe de assistir as nossas próximas aulas, né? Isso vai fortalecer bastante o seu aprendizado. Fique aqui com a gente e eu aguardo vocês aí na próxima aula e até mais e bons estudos!